Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso estudo de análise combinatória. Até o presente momento, nós só estudamos uma das operações envolvidas no cálculo da análise combinatória, que foi o estudo do fatorial. Hoje, a nossa pergunta é: o que estuda a análise combinatória? A análise combinatória, pessoal, ela estuda o número de agrupamentos, ela quer determinar o número de agrupamentos que nós podemos fazer com determinados objetos. Então, nós comentamos no outro dia, quando falávamos do fatorial, que às vezes eu vou abrir a porta do meu guarda-roupa, vou escolher a roupa com que eu vou sair. No momento que eu estou fazendo escolhas, estou montando o meu look, estou escolhendo a camisa, mas para essa camisa eu posso usar essa ou aquela calça, nós estamos fazendo análise combinatória. Quando nós entramos num restaurante, no buffet aqui, quando nós pegamos um cardápio na mão, começamos a escolher o que vai compor a nossa refeição, nós estamos fazendo análise combinatória. Para iniciar o nosso estudo de análise combinatória, nós vamos iniciar com um probleminha bem simples, mas que vai nos mostrar a necessidade de esclarecer muito claramente algumas características desses agrupamentos que nós vamos formar. Vamos lá, então, ao nosso primeiro exemplo. Para a eleição da Associação de Pais e Mestres de uma escola, há 3 candidatos a presidente e 2 a vice. Candidatos à presidência: Arnaldo, A, Fábio, F e Carmen, C. Candidatos a vice-presidente: Beatriz, B e Dario, D. Quais e quantos são os possíveis resultados dessa eleição? Bem, tenho certeza que vocês, nesse momento, já responderam. Nós temos 6 possibilidades, professora. Porque automaticamente, quando vocês leram, o nosso cérebro, já iniciou o raciocínio. Bom, eu posso escolher um candidato a presidente, entre 3, tenho 3 opções. Só que para cada candidato à presidência, eu posso escolher um candidato à vice-presidência. E como eu tenho 2, para cada um, tenho 2 vices, 3 vezes 2, 6. Determinamos. Exatamente isso é uma parte da análise combinatória. Vejam que é muito simples, porque o nosso cérebro já está acostumado a fazer esse tipo de raciocínio. Porém, este exercício de análise combinatória, ele nos traz uma característica extremamente importante, porque nós vamos ter sempre 2 tratamentos dentro da análise combinatória. 2 tipos de desenvolvimento dentro da análise combinatória. Nós vamos ter agrupamentos em que a ordem dos elementos no grupo que eu vou formar não interfere, e aqueles em que a ordem do meu grupo vai interferir. Professor, o que seria esta ordem? Gente, veja, vocês têm que escolher neste exercício um candidato a presidente. O candidato a presidente, ele tem funções específicas, bem diferentes do candidato a vice-presidente. Então, quando o meu elemento dentro do meu grupo, ele exerce funções específicas para a posição que ele está ocupando, a gente costuma dizer que isto chama-se ordem. É uma organização ordem. Tá? Se eu for presidente, eu vou ter uma função. Se eu for vice-presidente, eu vou ter outra função. A mesma coisa com os números. Quando nós dizemos unidade e dezena, se eu disser que a dezena é 2 e a unidade é 2, eu tenho 2 unidades. Mas se eu tenho 2 dezenas, eu já sei que eu tenho 20 elementos. Então, a posição do elemento do algarismo, do dígito, dentro do meu número, ele está exercendo função. Isso significa que eu tenho uma ordem de organização. E esta ordem está sendo importante nesse momento. Vejamos agora como nós poderíamos construir, porque nosso cérebro já entendeu, para cada presidente, 3, para cada 2 vice-presidentes. Então, nós faríamos 3 vezes 2. Para cada, dentro da análise combinatória, é uma expressão que se vai traduzir numa operação matemática, que é a multiplicação. Vamos construir, então, agora quais seriam esses resultados, que também eu tenho certeza vocês já conseguiram montar.
Vejam a estratégia que eu vou utilizar, recebe em matemática o nome de árvore de possibilidades. Então, vejam, para presidente, eu vou escolher alguém, para vice, o seu companheiro. Então, eu posso escolher o Arnaldo como vice-presidente, a Beatriz ou o Dario. Já temos aqui duas das nossas possibilidades, dois dos nossos resultados. Da mesma maneira, se eu escolher o Fábio para presidente, poderei ter a Beatriz para vice ou o Dario para vice-presidente. Mais duas possibilidades. Enquanto que se eu escolher a Carmen para presidente, também teria a Beatriz ou o Dario. Então aqui nós estamos construindo quais seriam as nossas possibilidades. Arnaldo e Beatriz, Arnaldo e Dario. Fábio e Beatriz, Fábio e Dario. Carmen e Beatriz, Carmen e Dario. Ou seja, nós temos 6 possibilidades. Vamos lá, gente. Vamos ver mais um exemplo. Lança-se uma moeda 3 vezes consecutivas e observa-se qual a face que ficou voltada para cima. Quantos são os possíveis resultados? Vejam, eu vou lançar. Quando eu lançar, eu tenho duas possibilidades. Tá? Então, já estou pensando. Eu tenho duas possibilidades para o primeiro lançamento. Só que para cada lançamento, vejam, para cada lançamento que eu obtive, resposta que eu obtive no primeiro lançamento, eu poderei ter duas novas possibilidades. Então, para cada, em matemática, falamos antes, é vezes, nós vamos ter novamente duas possibilidades. Mas, para cada resposta dos dois primeiros, eu ainda vou poder variar o lançamento do terceiro, o resultado do terceiro. Então, vezes 2. Então, eu vou ter duas possibilidades da primeira, para cada duas da primeira, duas da segunda, para cada duas da primeira e da segunda, eu vou ter as duas possibilidades do terceiro lançamento. Isso me dá um resultado, que é 8. O que nós utilizamos neste exercício? Uma teoria chamada de princípio fundamental de contagem ou princípio multiplicativo. É exatamente isso que nós acabamos de fazer. Nós pensamos, primeiro, nós observamos que a ordem da resposta obtida, ela se altera. Se eu colocar cara na primeira ou coroa na primeira, eu vou ter dois resultados diferentes. Quando eu colocar cara na segunda ou coroa na segunda, eu vou ter novos resultados diferentes. A ordem que eu estou colocando os elementos no grupo está interferindo. Tá? Ter cara, cara, coroa, ter cara, 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 são três resultados diferentes. Tá? São dois, resultados diferentes. Então, nós estamos falando que a ordem está interferindo. A característica básica do princípio fundamental de contagem é que a ordem dos elementos dentro do grupo a ser formado, ela interfere no meu resultado. Essa é a característica básica para ser utilizada no princípio fundamental de contagem, ou princípio multiplicativo. E eu me atreveria um pouquinho mais, gente. Eu diria que dentro da análise combinatória, nós temos dois caminhos. Aqueles em que a ordem do elemento no grupo interfere e que, portanto, nós vamos poder resolver de três formas distintas. Essas três nós vamos iniciar o nosso estudo. Então, agora, nós iniciamos pelo princípio fundamental de contagem. Nós vamos poder utilizar arranjos ou nós vamos utilizar permutações. Então, são as três formas de trabalhar quando a ordem dos elementos no grupo interfere. Quando essa ordem não interferir, nós vamos só ter uma forma para resolver, que se trata de calcular o número de combinações. Quando nós fazemos arranjos, arranjo significa que se eu trocar o elemento de lugar, o grupo que se forma é um novo grupo. A ordem interfere. Quando a gente fala em combinações, a ordem que eu coloco não interfere. Então, essa é a parte, vamos dizer assim, é o conceito básico mais importante quando a gente está resolvendo problemas de análise combinatória. A partir desse momento, tudo que for análise combinatória e a ordem dos elementos no grupo
for importante, a gente diz interfere nos resultados a serem obtidos, nós vamos resolver por princípio fundamental de contagem, por arranjos ou por permutações. Tudo aquilo em que a ordem não interfere, nós vamos usar combinações. Nesse slide, eu estou enunciando para vocês, tá, o que é o princípio multiplicativo ou o chamado PFC, Princípio Fundamental de Contagem. Gente, importante, eu sei que vocês estão, né, lendo o slide, é que vocês entendam que, olhem bem ali, N1 é o número de possibilidades da primeira etapa. N2 é o número de possibilidades da segunda etapa. Quando a gente diz primeira etapa, segunda etapa, não posso fazer a segunda etapa antes da primeira. Então, na realidade, a palavra etapa dentro do enunciado do PFC, ela está dizendo que a ordem está interferindo. E o que nós fizemos foi que o número total foi o número de possibilidades da primeira, vezes o número de possibilidades da segunda, vezes o número de possibilidades da terceira etapa, e assim sucessivamente. Mas o conceito mais importante, que precisa ficar claro para vocês, é que eu posso usar PFC sempre que a ordem dos elementos no grupo interfere no seu resultado final. Ok? Gente, isso é básico, é o mais importante dentro da análise combinatória. Gente, vamos a mais um exemplo. Um restaurante oferece no cardápio 2 tipos distintos de saladas, 4 tipos de carne, 5 variedades de bebida e 3 tipos de sobremesa. Uma pessoa deseja comer uma salada, uma carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras distintas ela pode fazer o pedido? Veja, eu tenho que comer uma salada, uma carne, uma bebida, uma sobremesa. O que vocês têm que analisar, gente, não é assim, mas eu posso pedir primeiro a sobremesa. Não, tudo bem, posso começar por onde eu quiser. Mas dependendo do tipo de salada que eu escolher, eu vou ter que escolher uma carne. Então, se eu posso pegar a mesma salada com 2 tipos de carne diferentes, eu vou ter grupos diferentes. Porém, se eu pegar uma carne primeiro, uma salada depois, não vai fazer diferença. Só que para cada salada eu vou ter a minha carne escolhida e assim por diante. Então, nós estamos dizendo que a ordem, porque nós temos que escolher uma salada, uma carne, uma bebida, uma sobremesa. As funções dos elementos que eu vou colocar no prato, elas são diferentes. Tá? Uma é salada, uma é carne. Nós estamos falando em função. Ordem aqui é a ideia de exercer função dentro do grupo. A carne não pode exercer a mesma função que a salada. Não é a mesma função. Por isso a ordem interfere, nós podemos resolver por PFC. Então nós vamos escolher uma salada entre 2 tipos, então nós vamos pôr lá o nosso 2. Mas para cada salada, de novo, nós vamos multiplicar pelo número de possibilidades de carne. Nós temos 4. Para cada salada de carne, nós podemos escolher, então, para cada, vezes 5 da bebida. E para cada um dos 3 anteriores, nós temos um tipo de sobremesa a ser escolhido, portanto, vezes 3. Fazendo essa multiplicação, que nós estamos usando aqui o PFC, então, nós vamos multiplicar isso, vai nos dar 26, 120. Aqui. Nosso resultado. São 120 possibilidades de se fazer o pedido. Vamos analisar agora um outro exemplo. Os números de celulares de uma cidade têm 11 algarismos, dos quais os 2 primeiros identificam a região. Sabendo que a sua região tem prefixo 54 e que os números dos celulares não podem iniciar por 0, determine a quantidade de números de celulares possíveis para essa região. Então, vejam, gente, nós teremos que escolher 11 algarismos, 2 representam a região. Muito bem, temos que escolher 9 algarismos. Temos que fazer grupos com 9 algarismos entre que números? Os nossos algarismos no nosso sistema decimal, de 0 a 9. Tá? Bom, calma, né? Eu já vi que lendo o exercício, não pode iniciar por 0. Tá? Antes de pensar nisso, nós temos que escolher 9 números para 9 posições. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pegar os 2 primeiros. Eu vou escolher 2 números, sempre deixando de fora o 0, tá? O 0 é sempre uma exceção, nós temos que pensar com calma
quando ele está presente. Vamos pegar dois números quaisquer. Se eu começar com 7 e depois eu colocar 6, e se eu inverter a posição só desses dois números, colocar o 6 como primeiro e 7 como segundo, nós sabemos que são dois números, vamos obter dois números diferentes de celulares. Então, o que isso está me dizendo desse exercício? Que como eu tenho que escolher 9 algarismos e que a posição, mudando a posição, eu tenho um novo número, que nós estamos diante de um agrupamento que difere por ordem. Então, nós podemos realizar a sua resolução por PFC. Agora, vamos analisar o seguinte. Tá? Ainda não estou começando a resolver o exercício. Vamos pensar no segundo algarismo. Né? Antes eu comecei colocando 6 como primeiro. Poderia usar o mesmo 6 no segundo lugar? Sim, eu tenho números repetidos nos números dos celulares. Então, o que está acontecendo? Eu tenho que usar 9 algarismos, eu vou trocando de posição, muda o número do celular, eu vou usar a PFC e também posso repetir algarismos. Quando eu pego um exercício, tá, gente, de análise combinatória, em que a ordem interfere e que os elementos do meu conjunto universo, aqueles que eu posso usar, podem ser repetidos, obrigatoriamente eu tenho que resolver esse exercício por princípio fundamental de contagem. Então, para usar PFC, quais são as características do meu exercício? Eles têm que diferir, os grupos têm que diferir por ordem, e eu posso ou não repetir elementos. Ok? Então, vamos lá resolver o nosso exercício. Nós temos 9 posições para colocar. Vamos começar com a primeira posição. Temos 10 algarismos do 0 ao 9. Porém, o primeiro número não pode ser 0. Portanto, nós só vamos ficar com 9 elementos para a primeira posição. Como nós estamos falando em PFC, nós já sabemos que nós vamos multiplicar. Né? Para a segunda posição, quantos algarismos do meu conjunto universo eu posso usar? Qualquer um deles. Porque o 0 pode estar na segunda, só não pode estar na primeira. Então, eu tenho 10 possibilidades. Vamos para a terceira posição. Vamos multiplicar. Na terceira posição, nós vamos ter a mesma coisa que nós tivemos na segunda. Podemos colocar qualquer número. Então, na terceira posição, nós temos 10. Vamos multiplicar. Quarta posição, também temos 10. E assim vamos indo. Quinta posição, 10. Sexta posição, 10. Sétima posição, 10. Oitava posição, 10. Nona posição, também temos 10 opções. Consequentemente, chegamos ao resultado do nosso exercício, que nós podemos expressar de duas formas matemáticas corretas. 9 vezes 10 dá 9, que seria a resposta mais correta. Ou, como nós colocamos aí, 90 bilhões de números. Ok, gente? Vamos falar agora em outras formas de resolver problemas de contagem. O que eu comentei antes com vocês é que o que nós levamos em consideração quando vamos resolver exercícios de análise combinatória é que existem exercícios em que a ordem interfere. Então, nós vamos poder resolver por PFC, arranjos ou permutações. O que nós vamos ver agora são os exercícios que envolvem agrupamentos que diferem ou pela ordem ou pela natureza. Ok? Pessoal, vamos analisar, para entender bem o que nós estávamos falando, os seguintes agrupamentos. Né? Nós sempre ficamos na dúvida, o que difere por ordem e o que difere por natureza. Então, observem aqui. Ó. Coloquei 3 números aí, o 123, o 132 e o 213. O que nós percebemos? Os 3 algarismos, eles estão usando os mesmos números, né? O 1, o 2 e o 3. Porém, eles representam quantidades diferentes. Tá? Então, nós estamos usando os mesmos algarismos em posições diferentes e estamos obtendo valores finais diferentes. Gente, isso representa agrupamentos que diferem pela ordem dos seus elementos. Um tem 3 unidades, outro tem 2 unidades. Nós
Quando nós temos que cada posição representa uma função, ou desempenha uma função diferente, nós temos agrupamentos que diferem quanto à ordem. Agora, observem os números aqui embaixo. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Vocês vão dizer, também, eles têm números iguais e um número só diferente entre eles. Mas o 1, 2 estão nas mesmas posições. Mesmo que eles não estivessem, o 1 e o 2, na mesma posição, estivessem em posições diferentes, o que eu tenho que analisar? 1, 2, 3 no primeiro grupo, 1, 2, 4. Eles já não têm os mesmos elementos. Difere um único elemento, já difere um único elemento. Esses grupos diferem pela natureza. Observe outro exemplo. JKL e JL estão diferindo pela natureza. Tá? Diferir quanto à ordem é ter os mesmos elementos, porém ter funções diferentes. Diferir quanto à ordem, no mínimo um elemento tem que ser diferente em cada grupo. Bem, então agora, gente, nós vamos passar a falar sobre arranjos simples. Os arranjos são agrupamentos que diferem entre si pela ordem ou pela natureza. E nós temos uma equação matemática específica para calcular os arranjos. Tá? Então, vocês vão me dizer assim, tá, mas professora, no PFC também. Sim, gente. Exatamente isso. Tá? Vocês estão observando, né? Eu estou colocando ali a fórmula, coloquei a definição. Eles podem diferir quanto à ordem ou quanto à natureza. Prof, o que é esse N, o que é esse P? Viram que agora apareceu o nosso fatorial? Então, nós estamos escrevendo que o arranjo de N elementos tomados PAP. O que é o N? O N é o número total de objetos que eu disponho para organizar. E o que é o P? É o número de elementos que eu vou usar. Assim, eu tenho 5 elementos e desses 5 eu vou escolher 3. Eu vou trabalhar apenas com 3. 5 é o meu N, 3 é o meu P. Esse P vem de posição, ou seja, aonde eu vou colocar os elementos do meu conjunto universo. Em quantos lugares? Tá? E envolve o fatorial. Gente, o que eu queria dizer para vocês é assim, ó. Enquanto professora de matemática, eu tenho que ser sincera com vocês. Tudo que eu enxergo que pode ser resolvido por princípio fundamental de contagem é a mesma coisa que arranjo. A única diferença é que no arranjo eu não posso repetir elementos, porque todos têm que ser distintos. No PFC, eu posso repetir como não posso repetir. Então, o arranjo, vamos dizer assim, é um refinamento do PFC. Todos os exercícios de arranjo podem ser resolvidos por PFC. É a mesmíssima coisa. O que nós vamos ver agora, gente, é uma regrinha prática. Ela facilita quando a gente resolver o exercício usando a equação dos arranjos. Tá? Ela se chama de regra prática. Eu quero calcular arranjos de NPAP. Pela equação dos arranjos, nós teremos que fazer o N fatorial dividido pelo N menos P fatorial. Vamos usar um exemplo que vocês vão entender rapidinho como é que é essa regrinha bem simplesinha. Vamos imaginar que nós queremos calcular o número de arranjos de 5 elementos escolhidos de 3 em 3. Tá? Então, pela nossa fórmula, nós temos que fazer o 5 fatorial dividido por 5 menos 3, 2 fatorial. O que nós aprendemos anteriormente nos fatoriais foi que para fazer isso, claro que nós não vamos usar a calculadora, né? Nós podemos fazer através da simplificação dos fatoriais. Então, o que nós aprendemos? Que nós pegamos o maior fatorial, que nesse caso é o 5, e vamos abrir o nosso maior fatorial. Tá? Então, abrir o nosso 5 fatorial. Nós vamos fazer o 5 vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2 fatorial. Paramos no nosso menor fatorial, que é o 2 fatorial. E agora,
nós vamos simplificar o 2 fatorial. Nós não vamos resolver o produto, gente, porque a intenção aqui é mostrar que quando eu aplico a fórmula de arranjo de NP-AP, o que eu preciso fazer? Fazer o produto de P fatores. Vejam, eu quero 3, e eu fiquei com 3 algarismos. Então, eu vou multiplicar 3 fatores a partir do valor do N, que é 5. Olha o que ficou aí, nós ficamos com 5 vezes 4 vezes 3. Ou seja, né? É a hora que aparece. A regra prática diz que eu vou fazer N, N menos 1, N menos 2. Quantos fatores vai ter esse produto? Um número de fatores igual ao valor do P. Essa é uma regrinha prática que ajuda a gente a resolver sem aplicar a fórmula, sem ter que ir simplificando. É uma opção. Ela existe como existem os produtos notáveis, que eu sempre bato com vocês. Se vocês não se lembram qual é a regrinha de x mais 2 ao quadrado, vai lá no rascunho e multiplica x mais 2 por x mais 2. Aqui eu vou dizer a mesma coisa. Eu não posso me esquecer da fórmula dos arranjos. Mas se eu não me lembro como se faz o arranjo, que eu vou ter que fazer o produto de P fatores a partir do N, tá? Eu faço pela definição do fatorial. Então, vamos lá, gente. Vamos agora resolver alguns exemplos, tá? Tentando resolver por PFC ou então por arranjo pelas fórmulas, ok? Lembrem-se daquilo que eu disse. Tudo em que a ordem interfere. E eu posso ou não repetir elementos, eu posso usar PFC. Sempre que possível, eu faço por esse caminho, tá? Porque eu acho que é até mais fácil para a gente, já fica prontinho, não tem mais nada para simplificar. Então, vamos lá ao nosso exemplo. Quantos números de 2 dígitos distintos nós podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Bom, então, primeiro vamos começar. Nós estamos falando de montar números com 2 casas decimais. Quando nós falamos em montar números, automaticamente nós já entendemos, pelos exemplos que eu fiz até agora, que a ordem dos elementos interfere. Então, eu vou usar o PFC. Tá? Quantos números tem o meu conjunto diverso? Do 1 ao 6. Portanto, eu tenho 6 números. Tá? E quantos eu vou utilizar? Vou utilizar 2. Então, eu resolvi de 2 formas o exercício aqui para vocês. Tá? Primeiro, pensando em PFC, eu tenho que escolher 2 números. A ordem interfere. Então, eu vou pensar, se eu colocar na unidade, na casa da dezena, quem eu poderia desses números colocar? Qualquer número. Então, qualquer um dos 6. Como é PFC, vou multiplicar, né? Quem eu poderia colocar na casa da unidade? Como eles têm que ter dígitos distintos, diferentes, não posso repetir um dos números. Portanto, entre os 6, eu fico agora com 5 elementos para a segunda posição. 6 vezes 5, 30. São 30 os algarismos de 2 dígitos que eu posso formar com esse conjunto universo. Eu poderia ter resolvido por arranjo. Então, eu entendi que importa a ordem, tenho 6 elementos e eu tenho que usar 2. Faria arranjos de 6, 2 a 2. E usando a regrinha prática, eu vou fazer um produto de 2, porque o meu P é 2, 2 fatores, a partir do meu 6. Então, eu faria 6 vezes 5, 30. Vejam que o resultado final não interfere como eu faço e eu obtenho a mesmíssima coisa nas duas formas de trabalhar. Vamos lá a mais exemplos, tá? Olha, de quantas maneiras 5 meninos podem sentar-se num banco para uma foto que tem apenas 3 lugares? Vocês, de repente, vão dizer assim, professora, pode sentar em qualquer lugar. Vou sentar o João com o Marcos, com o Rafael. Se ela é uma foto, a posição que eu vou estar vão ser fotos diferentes, porque vão serem, né, posições diferentes para cada uma das pessoas. Então, nós temos 5 meninos, nosso universo tem 5 elementos, nosso N é 5, nós só vamos usar 3, que seriam o nosso P. Como a ordem está interferindo, eu posso resolver ou por arranjo ou por PFC. Então, como eu disse para vocês, eu acho mais prático por PFC. Tenho 3 lugares. O primeiro que pode se sentar, qualquer um dos 5. O segundo,
qualquer um dos 4 restantes, e o terceiro, qualquer um dos 3 restantes. Então, eu tenho aqui 60 opções. Se eu fosse fazer por arranjos, eu faria arranjos de 5 elementos, 3 a 3. Ok? Tranquilo? Vamos a mais um exemplo, gente. Quantos números ímpares de 4 dígitos distintos podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Bom, nós já estamos falando em formar números, nós já entendemos que a ordem interfere, nós já temos aqui que vamos trabalhar com 4 dígitos e que eles não podem se repetir. Podemos resolver por PFC ou por arranjo. Inicialmente eu vou resolver por PFC. Então, nós vamos colocar o nosso N para indicar, né? A gente não deixa nada solto na matemática, nós estamos calculando um número, N. Vou colocar um quadradinho para cada uma das posições, né? Para unidade, dezena, centena, tá? Milhar, tá? E agora também já vou colocar multiplicação, porque estou usando PFC, nós já sabemos que tem que ser multiplicado. Porém, nós temos uma condição, que esse nosso número formado, ele seja ímpar. Para que ele seja ímpar, nós estamos impondo uma condição para a última casa. Um número ímpar é aquele que não é divisível por 2. Mas os divisíveis por 2, né, que são os pares, eles sempre são terminados em 2, 4, 6, 8 e 0. O nosso 0 não está. Então, na casa da unidade, nós não poderemos ter nem o 2, nem o 4, nem o 6, nem o 8. Vamos eliminar do nosso conjunto universo. E vamos começar pela casa que se tem uma imposição, a casa da unidade. Se nós eliminarmos, né, do nosso conjunto universo o 2, o 4, o 6 e o 8, nos restam 5 opções e que vão permitir que o nosso número seja um número ímpar. Então, vamos colocar ali 5. Voltamos para o nosso conjunto universo. Para a casa da dezena, pode qualquer número, menos aquele que eu já coloquei. Então, a gente tem 9 números, a gente elimina um deles, qualquer um deles. O 2, o 4, o 6 e o 8 voltam para o conjunto universo. E eu agora elimino um dos outros números, qualquer um, porque eu só preciso pensar no número de possibilidades. Então, retirando um número, nós ficamos com 8 opções para a casa da dezena. Tirando, então, 2 agora, porque nós não podemos repetir, né? A unidade, nem o elemento que eu coloquei na unidade, nem o que eu coloquei na dezena. Vamos para a casa das centenas, eliminando mais um número, tá? Então, eliminando 2 números, ficamos com 7. E para a casa do milhar, a mesma coisa. Eliminando 3 do nosso conjunto universo, ficamos com 6 possibilidades. Fazendo a multiplicação, 6 vezes 7 vezes 8 vezes 5, 6 vezes 5, 30, 7 vezes 8, 56. 56 vezes 30, 1680. 1680 são números, né, as possibilidades de se formar números com 4 dígitos distintos e ímpares. Prof, como eu faria isso usando arranjos? Gente, a mesma estratégia. A casa, eu teria que pensar que existe uma imposição aqui, que uma das casas, que tem que ser a casa da unidade, ela não pode ter nenhum número par, ela só pode ter números ímpares. E que nessa casa, então, olhando no meu conjunto universo, eu teria só 5 opções. Então, eu já começo sempre pela imposição. Eu poderia colocar qualquer um dos 5 números na casa da unidade. Por isso que o nosso exercício começa com 5 que multiplica. Para as demais casas, para dezena, centena e milhar, não existe mais nenhuma regra que eu possa impor. Então, eu já penso que a ordem continua interferindo, então são arranjos, mas eu já eliminei um dos 9 números, eu fiquei com 8, e desses 8 eu tenho que colocar em 3 posições. Seriam arranjos de 8, 3 a 3. Quando eu vou desenvolver, isso seria 5 que multiplica, arranjos de 8, 3 a 3. Então, eu vou fazer um produto de 3 fatores a partir do 8. Então, eu vou fazer 8 vezes 7 vezes 6. Vejam que os números que estão aqui embaixo para multiplicar são os mesmos que nós usamos lá em cima. O resultado é exatamente o mesmo. Então, por isso que eu venho dizendo, né, gente? Muito mais fácil fazer por PFC do que fazer por arranjo, tá? A gente tem que ter cuidado sempre que tem alguma imposição.
Gente, eu sei que vocês devem estar se perguntando. Professora, se tivesse o zero no conjunto disponível. Então, vocês vão ver que eu escrevi o mesmo enunciado do exercício anterior, a única coisa que eu mudei. Acrescentei o zero no meu conjunto. O que a gente já sabe, tá? A gente já sabe que a ordem interfere, tudo isso a gente já começa a fazer de uma forma mais rápida. Quando o zero estiver no conjunto diverso, gente, infelizmente nós vamos ter que analisar dois casos. Sempre. Não importa se eu vou fazer por PSC ou se eu vou fazer por arranjo. Eu tenho que pensar, eliminando quais as opções, quantos algarismos eu teria formado, sem o zero estar presente no meu conjunto universo, e depois com o zero presente no meu conjunto universo. É a forma mais fácil de fazer, que não tem que pensar tanto. Mesmo assim, é a forma mais fácil. Então, nós vamos resolver o exercício exatamente da mesma forma. Eu resolvi apenas por PSC, mas dividindo com o zero no conjunto universo e sem o zero no conjunto universo. Então, nós vamos iniciar o exercício, a resolução dele, sempre pensando que nós temos 4 dígitos, que não podemos repetir, vamos fazer o PSC, e como nós temos o zero no nosso conjunto universo, nós vamos iniciar pensando que ele não está no conjunto universo. Então, o nosso conjunto universo, nesse caso, se resumiria de 1 a 9. Quantos algarismos de 4 dígitos ímpares nós teríamos que resolver? É o exercício de antes, tá? Então, nós vamos lá, vamos colocar as nossas 4 posições, estou fazendo por PSC, né? Vamos pensar, para ser ímpar, né? Quem é que nós podemos colocar na casa das unidades? Então, lembrem, 0 está fora, o 1, o 3, o 5, 7, o 9, 5 elementos. É a mesma coisa que nós fizemos antes. Na casa das dezenas, nós pensamos, né? Retiramos um número, temos 8 algarismos. Na casa das centenas, 7. E na casa de milhares, os 100. Nosso resultado, 1.680. Até aqui foi tudo igual. Por quê? Nós já tivemos antes sem o nosso zero. Só que agora nós vamos ter que incluir o zero no nosso estudo. Quando nós incluirmos o zero, nós vamos imaginar aquilo que nós pensamos, tá? Nós temos que pôr 4 números. Estamos fazendo por PSC, então eu já coloquei o dedo aí. Onde, prestem atenção, onde eu posso colocar o zero. Eu posso colocar o zero na unidade? Não, porque ele não vai ser isso. Mas eu posso colocar o zero, o número zero, na casa da dezena. Ele pode. Então, gente, antes de eu seguir, eu vou pensar nesses números aqui. Se o zero estiver na casa da dezena, tá? Como eu estou fixando um número numa posição, eu estou eliminando esse número, que é naturalmente o meu zero, do meu conjunto universo e também do meu cálculo. Ele está fixo. Então, esse xzinho que eu estou colocando aí é de eliminação. Ele não participa do cálculo. Mesmo porque ele é o número zero, se eu deixasse aí, qualquer coisa vezes zero daria zero. E vou continuar pensando. Fixei o zero ali, ele pode. Quem é que eu posso colocar na casa da unidade? Os 5 termos para se formarem números ímpares. Na dezena eu já coloquei o zero, então nem conto. Vamos para a centena. De todos os números que estão no conjunto universo, eu já coloquei o ímpar e o zero. Elimino 2, eu fico com 8 opções, que eram 10, né? Do 0 ao 9 eram 10. Coloquei o zero e o número ímpar, eliminei 2, fiquei com 8 opções. E no milhar, fiquei com 7 opções. Eu vou multiplicar o 7 pelo 8 vezes 5, isso vai me dar 280. Como eu fiz, pensando onde o zero podia, agora eu vou fazer novamente. Por quê? Ele não pode na primeira casa da dezena e ele não pode na casa do milhar. Por quê? Porque se ele for no milhar, o número não terá 4 dígitos, terá apenas 3. Então, ele pode na casa da dezena e na casa da centena. Então, agora eu vou repetir o raciocínio para a casa da centena. Mas, gente, é óbvio, né? Se eu colocar ele aqui, ele cai fora. Para ser ímpar, eu vou ter o 5. Eu vou estar repetindo o cálculo que eu fiz anteriormente. Então, eu vou ter mais 280 opções. Então, eu vou ter 1.680, 4 dígitos distintos sem o zero, e 560, né? 280 mais 280, 560, que vão ter o meu zero. Ou na dezena, ou na centena.
Quando eu juntar esses três valores, eu tenho 2.240 números que é possível fazer de 4 dígitos distintos, ímpares, com os meus algarismos. Então, gente, muito cuidado quando vocês estiverem trabalhando e o zero pertencer ao conjunto universo de vocês. Não importa que condição exercício aparecer o zero no conjunto, vocês terão que fazer a análise do sem zero e do com zero. Ok? Bom, gente, agora nós vamos ver um exemplo em que nós vamos trabalhar com aquela regrinha prática, tá? Lembram que eu ensinei uma regrinha prática para o cálculo do número de arranjos, né? E disse para vocês que ela aparecia na equação. Então, vamos ver o que é isso, né? Ó, determine o valor de x na equação. Arranjos de x menos 1, 2 a 2 igual a 30. Então, o que eu estou vendo? Estou vendo que o meu n é x menos 1, que o meu p é 2. Poderia aplicar a fórmula dos arranjos, fazer meu n, x menos 1 fatorial, dividido pelo meu n menos o meu p. Então, x menos 1 menos 2 fatorial. Ou usar minha regra prática, né? Fazer ali na equação que ficou com os fatoriais, eu faria a minha simplificação. No final, eu teria o mesmo resultado do que aplicar a regra prática, que diz que eu tenho que fazer um produto de p fatores a partir do meu n. Então, o meu p aqui é 2, tem que fazer um produto de 2 fatores a partir de quem? A partir do meu x menos 1. Então, eu vou fazer x menos 1 vezes x menos 1 menos 1, x menos 2. Isso igual a 30. Vou aplicar a minha distributiva, né? Vou somar os termos semelhantes e vou encontrar a equação x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 30. Encontrei a minha equação, vou transformar ela numa equação de segundo grau, né? Passar o segundo termo por primeiro membro. Vou ficar com x ao quadrado menos 3x menos 28 igual a 0. Vou resolver a minha Bhaskara. Tá? Então, aqui nós estamos resolvendo a nossa Bhaskara. Eu faço pelo delta, então 9 mais 112 igual a 121. Vou calcular os meus valores de x. Menos b, então 3 mais ou menos raiz de 121, 11, sobre 2a, sobre 2. 3 mais 11, 14, dividido por 2, meu x' é 7. 3 menos 11, menos 4, menos 8, dividido por 2, menos 4. Quando eu cheguei aqui, gente, o exercício não vai ser, vocês têm que se dar conta. Vocês estão trabalhando com x como sendo o elemento de um conjunto de objetos, de coisas que vocês estão organizando, que vocês estão trabalhando com arranjos. Ele é nosso n, n natural, o menos 4 não é natural, então eu tenho que saber como eu estou trabalhando com arranjo. O único valor aqui que serve é o valor 7 e colocá-lo no meu conjunto solução. Ok? Bem, pessoal, nesse momento nós vamos continuar estudando, né, agrupamentos que diferem quanto à ordem. Até agora nós estudamos os PFCs, né, PFC e arranjos. Nesses dois que nós usamos para resolver os nossos problemas de análise combinatória até agora, nós tínhamos o número de elementos no conjunto universo, o total de elementos que a gente tinha para escolher, sempre maior do que o número de posições que nós iríamos usar. Nesse momento, nós vamos passar a pensar em como se resolvem exercícios, ou como se chamam os agrupamentos e se resolvem os exercícios desses agrupamentos, em que o número de posições é exatamente igual ao número total de elementos do meu conjunto universo. Ou seja, como é que eu resolvo agrupamentos que diferem pela ordem, no momento sem repetição, inicialmente sem repetição, mas em que o número de elementos e o número de posições são iguais. Então, tenho 5 elementos, quero arrumar os 5 ao mesmo tempo. Tá? Esse agrupamento em que eu utilizo todos os elementos do meu conjunto de solução ao mesmo tempo, tá? E que não podem ter elementos repetidos, chamam-se de permutações simples. Tá? Então, as permutações simples nada mais são do que arranjos de n a n. Só que nós não representamos por arranjos de n a n. Nós representamos por permutação de n. Bem, mas então, professora, como nós vamos calcular? Vejam, se arranjo é n fatorial sobre n menos p fatorial, nós ficaríamos com n fatorial dividido n menos 0 fatorial, pela definição de fatorial 0 fatorial é 1. Ou seja, esse permutação de n
se calcula fazendo n fatorial. Facilita muito a nossa vida. Então, nós estamos baseando a resolução dos nossos exercícios, por enquanto, tá? Em uma pergunta básica. Ordem interfere? Enquanto a resposta for sim, nós podemos resolver por permutação, por arranjo, por PFC. No PFC ou no arranjo, né, o número de elementos do conjunto universo é maior que o número de elementos que eu vou usar. Diferença entre o arranjo e o PFC, que no PFC eu posso repetir elementos e no arranjo eu não posso repetir elementos. Quando eu tenho um agrupamento em que a posição dos elementos interfere e o número de elementos a serem usados e o número de posições são iguais, a gente fala em permutação simples. Tá? Então, vamos ver agora alguns exemplos de permutações simples. Então, vamos agora aplicar, né, o que nós aprendemos sobre permutações, arranjos em que o N é igual ao P. Tá? Então, quantos anagramas tem a palavra sentido? Então, primeiro vamos entender o que é um anagrama. Um anagrama é um vocábulo que pode ou não ter significado. Então, é um conjunto de letras com ou sem significado. A partir de que palavra? Da palavra sentido. A palavra sentido tem 7 letras. O que nós vamos fazer para fazer os anagramas? Trocar as 7 letras de lugar. Tenho 7, vou usar 7. Permutação. Vamos olhar para a palavra sentido. Não tem nenhuma letra repetida. Permutação simples. Então, o que nós temos que fazer? Calcular a permutação de 7. Ou seja, fazer 7 fatorial. Ou seja, fazer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que isso é igual a 5.040. Bem simples, anagrama não tem problema. Vamos a mais exemplos. Quantos anagramas da palavra perdão iniciam por P e terminam por R? Vejam, gente, agora nós estamos falando em anagramas e nós estamos incluindo condições desses anagramas. Eles têm que iniciar por P. Estamos fixando uma letra no início. E terminar por R. Então, vejam, nós vamos fixar a primeira letra P, vamos fixar a última letra R. Se nós voltarmos para a palavra perdão, tirando o P e o R, sobraram o E, o D, o A e o O. Então, nós temos 4 letras para trocar de lugar entre si, porque as que nós fixamos não contam. Por isso, nós temos que fazer a permutação de 4. Permutação de 4, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, são 24 anagramas. Bem simples, né? Permutação simples não tem problema. Vamos ver mais um tipo de exercício. Lembrem sempre, né, gente? Análise combinatória, cada vez que eu incluo uma condição, eu tenho que trabalhar um pouquinho mais. Então, vamos ver que condição esse aqui vai nos dar. Quantos são os anagramas da palavra perdão em que as letras A e O apareçam juntas e nessa ordem? Tá, então, nós temos que pegar o A e o O da palavra perdão, colocá-las juntas. Elas duas vão estar numa única posição. Bom, mas ainda sobra o P, o E, o R e o D. E todas elas podem trocar, porque elas só têm que estar juntas. Elas têm que ir trocando de lugar, mas sempre juntas e nessa ordem. Elas não podem trocar de ordem. Ou seja, eu vou ter uma permutação de 5 letras. Eu tenho 5 elementos, porque o A e o O contam como 1, não trocam de lugar, se mantêm juntos na mesma posição, mas vão trocando de lugar com todas as outras. Nós temos que calcular permutação de 5. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, igual a 120. Bem tranquilo, tá? Vamos a um outro exercício. De novo, ó, quantos são os anagramas da palavra perdão em que as letras A e O aparecem juntas? Bom, agora elas só podem estar juntas. Não diz se na mesma ordem ou não. Então, isso eu tenho que levar em consideração. Eu tenho que manter o A e o O, que nem o exercício de antes, juntos. Vão sobrar o P, o E, o R, o D. Porém, ele só diz que o A e o O podem ficar juntos. Ele não diz em que ordem. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar que esse A e O, tá, por serem só juntas, também podem trocar de lugar. Porque A, O, A, elas continuam juntas.
Então, eu tenho que fazer o quê? Tenho que trocar essas duas letras de lugar entre elas. Permutação de 2. Juntas, elas vão contar como uma letra. Tá? Então, nós continuamos com as nossas permutações de 5. Só que para cada, por isso que foi o vezes ali no meio, porque para cada dupla de A e O, eu posso trocar ela em todos os lugares com todas as outras. Elas podem permutar de lugar com qualquer. Então, além de trocar de ordem, elas podem, né, para cada ordem que elas apresentarem, elas podem trocar de lugar com as demais. Então, 2 fatorial vezes 5 fatorial. 2 vezes 1, vezes 5, vezes 4, vezes 2, vezes 1. Isso vai me dar 240. Ok? É bem simples, tá, gente? Um outro tipo de exercício, né? Para a gente verificar que são permutações simples. De quantas maneiras uma família de 6 pessoas pode sentar-se num banco para tirar uma foto, de modo que o pai e a mãe estejam sempre juntos. É o pai, a mãe e mais 4 filhos, né? Uma família de 6 pessoas. Cuidado, que tem gente que lê e que faz com 8. Ah, mas são 6 pessoas. Sim, 6 pessoas. Pai, a mãe e mais 4 filhos. Só que o pai e a mãe têm que permanecer sempre juntos. Então, nós temos 6 elementos trocando de lugar, porém o pai e a mãe juntos. Pai e a mãe juntos, só juntos. Não diz que tem que começar com o pai nem que começar com a mãe. Então pode ser pai, mãe, mãe, pai. Nós temos permutação de 2. Pai e a mãe vão contar como um elemento. Eram 4 filhos mais 1, são 5. E podem trocar de lugar entre si. Permutação de 5. Então, nós temos 2 fatorial vezes 5 fatorial. Mesmo caso de antes, né? 2 vezes 1, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 240 permutações. Acho que permutações simples, né? A gente não tem muito o que comentar. Ok? Passamos agora a falar sobre permutações com elementos repetidos. Então, eu vou ter o mesmo número de elementos para calcular, né? Para colocar o mesmo número de posições, nós continuamos com ordem interfere, só que o nosso número total de elementos e o número de posições continuam sendo iguais, porém, entre os elementos totais existem elementos que se repetem. Tá? Então, como nós fazemos isso? Isso nós chamamos de permutações com elementos repetidos. Tá? O que é esse alfa, o que é esse beta, o que é esse gama que aparece aí? Tá? Alfa, beta e gama são os números dos elementos, são a quantidade de elementos que aparecem repetidos. E para se fazer esse cálculo das permutações com elementos repetidos, nós temos que dividir o fatorial de n pelo produto dos elementos dos fatoriais dos números repetidos. Ok? Assim, olhando para a equação, a gente fica falando o quê? Mas é que eu não posso, por exemplo, tem 2 Bs, né? Vamos pensar no nome da prof, a prof. Betty. Tem 4 letras, mas tem 2 Es. Os Es não vêm numerados. Como é que vocês vão saber se vocês usaram o primeiro ou o segundo? Eu não posso numerar as letras. São as mesmas letras. Ok? Então, isso é permutação com elementos repetidos. Pega a palavra batata. Nós temos o A repetido e o T repetido. Ah, então nós não temos como numerar. Esse é o primeiro A, esse é o segundo A. Não tem como identificar. É a mesma letra. Permutação com elementos repetidos. N fatorial sobre alfa vezes beta vezes gama. Pode ter tudo fatorial, né? Embaixo. Pode ter quantos elementos repetidos for necessário. Certo? Passemos, então, a resolver os nossos exercícios. Então, vamos ver um exemplo, né, gente, com permutação repetida, né? Vejam, ó, quantos são os anagramas da palavra 17? Então, nós estamos vendo, nós temos 9 letras, 3 Es e 2 S. Como são anagramas, vamos usar todas as letras, as 9 letras, e trocar as 9 letras de lugar. Então, permutação de 9, só que nós temos 4 Es repetidos e 2 S. Tá? Então, permutação de 9, 4, 2 a 2. Tudo que aparecer em cima do P é porque tem que ir para o denominador na hora do cálculo. Então, nós temos que fazer 9 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Como nós aprendemos com os fatoriais, né? Vejam aquilo que nós aprendemos de simplificação lá nos fatoriais,
nós vamos acabar usando aqui. Nós temos 9, 4, 2 em ordem decrescente. Nós temos que abrir o 9, só que nós vamos abrir até o fatorial mais próximo, que é o 4. Então, nós vamos abrir fazendo 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. O 4 fatorial do denominador não vou abrir, o 2 eu vou abrir. Aí eu vou simplificar o 4 com o 4. E aí, né, vamos aproveitar a nossa simplificação. Vamos simplificar um dos números que dê por 2. Vou simplificar o 8. Então, eu vou obter 4. Vou ter que fazer o produto 9 vezes 4 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que vai me dar 7.560. Isso é permutação com elementos repetidos. Elas podem envolver que algumas letras fiquem juntas, que comece por tal letra e termine por tal letra. Então, o que for junto, se não forem todas as letras iguais, aí eu não preciso fazer permutação se forem todas as letras iguais. Porque eu não tenho como saber quem é quem. Elas vão contar como um. Se forem duas letras quaisquer, sempre pensando e colocando em cima o que restou, se restou alguma letra junta, ok? Uma letra repetida, perdão. Ok, gente? Então, isso são as permutações com elementos repetidos. Passemos agora a falar das combinações. Então, né, eu venho falando, repetindo sempre que eu estou falando com vocês, que a base da análise combinatória é olhar para o agrupamento, e a primeira pergunta sempre é: a ordem dos elementos interfere? Sim ou não? Quando a ordem interfere, então quando a resposta é sim, nós podemos resolver por princípio fundamental de contagem, arranjos ou permutações, simples ou com repetições. As combinações são aqueles agrupamentos que só vão diferir pela natureza, ou seja, são aqueles em que a ordem não interfere no agrupamento. Quando vocês escrevem o trabalho científico de vocês, as normas da ABNT exigem que vocês coloquem os nomes dos componentes em ordem alfabética. Isso é uma norma de escrita, certo? Mas se eu chamar o segundo elemento no lugar do primeiro, ou o terceiro no lugar do primeiro, faz alguma diferença de quem é o grupo? Essa é a sempre pergunta que eu sempre costumo fazer. Entre os professores de vocês, a Prof. Beth, a Prof. Kelly, a Prof. Rita, a Prof. Rita, a Prof. Beth e a Prof. Kelly são as mesmas professoras. A ordem não está interferindo. Quando a ordem não interfere, o que nós estamos trabalhando é com combinações. Ok? Então, é quando os grupos diferem somente pela natureza dos elementos. Então, tem que trocar um elemento para o grupo ser diferente. Ok? E não a ordem que ele ocupa dentro do grupo. É quando não tem função, não tem primeiro, segundo, terceiro lugar. É bem simples assim, ó, gente. Eu tenho 10 pessoas, né? Só 3 vão se classificar. Com essas 10 pessoas, quantas classificações eu posso ter? Classificação é primeiro, segundo e terceiro. Ah, tem ordem. Certo? Então, ordem interfere, PFC, arranjo, permutação. No caso, seria PFC, né? Ou arranjo, porque eu tenho 10 elementos e quero formar, ordenar, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Vou trocar classificação por, num grupo de 10 pessoas, quero montar comissões. Comissão. Conjunto de pessoas para trabalhar. Não falei em funções, só quero montar a comissão. Porque no momento que eu disser, quero montar uma comissão com presidente, vice, secretário, eu já estou dando função. Tem que resolver por PFC, arranjo. Quando eu só quero montar a comissão, não importa quem são, que função eles vão exercer. Só quero saber quem vai ser a comissão. Então, eu vou estar trabalhando com combinação de 10 elementos. No caso, eu estou falando 10 elementos 3 a 3. Como se calculam os números de combinações? Então, como é que é a fórmula das combinações? É os arranjos dividido, né, por n menos p. Então, é n fatorial sobre n menos p fatorial vezes o p fatorial. Veja que, diferente do arranjo, no denominador nós temos 2 elementos. A diferença entre o n menos p e o p. Tem alguma regrinha para fazer o cálculo das combinações, professora? Não. Nós temos que usar literalmente
a fórmula das combinações. Ok? Passemos então a resolver alguns exemplos que envolvam combinações. Vejamos então o primeiro exemplo. De quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar um time de basquete, tendo 12 atletas à sua disposição? Lembre-se que cada time é formado por 5 atletas. Tá? Gente, ele só quer a escalação. Só quero saber quantos grupos eu posso formar com 5 atletas. Então, a ordem dos elementos não está interferindo. Tá? Então, aqui nós temos combinação de 12 elementos 5 a 5. Aplicando a definição, meu N é 12, 12 fatorial. O meu P é 5, então eu vou fazer 5 fatorial vezes 12 menos 5 vezes 7 fatorial. Aquilo que nós aprendemos, né? Então, eu vou abrir o 12 até chegar ao fatorial de 7. Então, eu vou fazer 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. 7 fatorial eu não vou abrir e o 5 eu vou abrir. O 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes o 7 fatorial. Vou fazer as simplificações dos 7 fatoriais. E agora, né, eu vou fazendo as simplificações. Eu posso fazer assim, ó, o 4 vezes o 3 dá 12, simplifico 12. E o 5 vezes o 2 dá 10, vou simplificar com o 10. Sobrar 11 vezes 9 vezes 8. Ou seja, 792. 792 formas de montar, de escalar os atletas. Vejamos um outro exemplo. O conselho desportivo de uma escola é formado por 2 professores e 3 alunos. Candidataram-se 5 professores e 30 alunos. De quantas maneiras distintas esse conselho pode ser eleito? De novo, conselho não tem função. Só que eu tenho que escolher 2 professores e 3 alunos. Então, vamos pensar. Para escolher os 2 professores, combinações de 5, 2 a 2. Só que para cada conjunto de professor, eu posso variar todos os outros alunos. Então, lembre-se, o para cada aqui é sempre vezes. Tenho 30 alunos, tenho que escolher 3, não importa a ordem que eu escolho. Combinações de 30, 3 a 3. Tá? Por isso que a gente está usando o para cada. O para cada em análise combinatória é sempre vezes. Quando eu tenho isso ou aquilo, eu tenho soma. E o não quando eu quero tudo isso, eu quero isso menos aquilo. É o não. Então, o não eu tenho que pensar com cuidado, porque eu tenho que pegar o total menos aquilo que eu estaria não querendo, né? Então, o que eu quereria, mas eu tenho que dizer que não é o menos, tá? Então, ali, combinações de 5, 2 a 2, 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial, vezes combinação de 30, 3 a 3, 30 fatorial sobre 3 fatorial, 30 menos 3 sobre vezes 27 fatorial. Vamos fazer as nossas simplificações, né? Vamos abrir o 5 até chegar ao 3. Então, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 2 fica, o 2 abre, perdão, e o 3 fica. O 30 fatorial, vamos abrir até 27. Então, 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27. O 27 fica e o 3 abre. 3 vezes 2 vezes 1. Agora, vamos fazer as nossas simplificações. O 3 com o 3, o 4 com o 2. Né? Sobrou 2. O 27 com 27 fatorial. 3 vezes 2, 6. Vamos simplificar o 30, procure sempre simplificar o maior valor. O 30 com o 6. Então, sobrou 5. Então, sobrou 5 vezes 2, vezes 5, vezes 29, vezes 28. Tá? Fazendo essa multiplicação, 50 vezes 25, vezes 50 vezes 29, vezes 28, 40.000 com 40.600. Gente, com isso, nós demos o nosso início ao estudo da análise combinatória. Agora, é só exercitar. Bons estudos!